Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus de Castro. Estamos começando mais um SIAG Lab. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial agêntica na base e no futuro, né? Vamos fazer um overall aí sobre inteligência artificial. Hoje eu estou acompanhado aqui com o meu co-host, Nathan. Prazer, pessoal. Sou o Nathan. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. E os nossos ilustres convidados, né? Prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo. Sou especialista na parte de IA, agêntica, aqui no SIAG. E acho que é isso. É isso aí. Legal. E o nosso querido Diego. Prazer, Matheus. Prazer, Nathan, Léo. Realmente é um prazer estar aqui, falar um pouco com vocês sobre a inteligência artificial, um pouco do nosso background de trabalho. É um prazer, realmente. Perfeito. Vamos engrenar o assunto, então, é uma coisa muito interessante, né? O IA, ele está inserido em todos os contextos do SIAG, acho que hoje em dia, né? Desde a parte do código, né? Acho que todos nós usamos, né? Na hora de escrever código. Isso provavelmente é um tabu para muita gente ainda, mas eu acho que, pelo menos a minha perspectiva é de que não o vibe coding em si, né? Que o pessoal fala que o vibe coding é você larga lá e deixa ele escrever. Vai aprovando tudo e deixa, né? Eu acho que o vibe coding em si ele é um pouco danoso, talvez, né? Ele pode criar umas bases meio difíceis de fazer manutenção e etc. Mas usar IA, a gente usa em todo momento, né? Como que vocês estão usando IA hoje em dia no SIAG, assim, na hora de escrever código? Posso falar um pouco de como eu uso? Tem muita gente que acaba usando o Vibe Code só para perguntar e gerando o código, sem verificar o que acontece. Geralmente, a gente que é do SIAG, a gente revisa. A gente não pode só aprovar o código da IA e deixar lá. A gente tem que ver se tem alguma falha de segurança. E tem alguns padrões que a gente acaba usando para mitigar esses problemas da IA gerar falha de segurança, etc. Que no Cursor, por exemplo, que é uma ideia que o pessoal usa bastante para fazer Vibe Code, tem um padrão chamado agents.md, que você consegue definir os padrões que elas devem seguir para poder gerar o código. Então você pode colocar arquitetura para ela seguir padrões de segurança como o ASP10. O que mais? Além da arquitetura... Tecnologia também, né? A stack, fazer em Angular. E você consegue compartilhar isso com outros desenvolvedores. Então, eles conseguem o mesmo padrão, se eles forem vibe codar também, que a sua IA está usando. Então, torna tudo mais fácil a parte de desenvolvimento. Mas nada dispensa a revisão humana. Isso, com certeza. Que é muito importante. Principalmente para código, que é o tipo de coisa que, conforme vai crescendo, fica difícil de olhar bem, né? Todos os pontos do código. É sempre importante, pelo menos, revisar o que a IA gerou, né? Para confirmar que ela não gerou nenhuma besteira, né? Como que você tem usado, Diego? Você não faz tanto front-end, né? Você tá mexendo mais com dados, né? Sim. Bom, quando eu entrei no SIAG, eu sempre trabalhei na parte de ciência de dados, né? Ali no comecinho ainda a IA estava começando, né? Tava aparecendo o primeiro GPT ali. No momento que iniciou, não ajudava tanto, ele era mais para tirar dúvida. Mas errava pra caramba, né? Errava pra caramba. Nossa, lembro disso aí. Mas hoje evoluiu bastante. Eu gosto de utilizar, acho que me deixa muito mais produtivo. Mas assim, tem que tomar cuidado, como o Léo disse, né? Se você está fazendo um código lá e você tem uma dúvida e pede para o chat fazer para você, você tem que consultar. Você não pode simplesmente deixar ele fazendo lá torto de direito e depois só ver o resultado, pô, tá funcionando. Pode ser que ele te deixou algum bug lá, deixou alguma coisa duplicada. Falha de então segurança. Tem que ficar, sim. Falha de segurança, então tem que ficar de olho. Mas assim, me ajuda demais. Além da parte de ciências de dados, hoje eu também mexo com um pouco de back-end, front-end. Me ajuda bastante na parte de teste. Então, agiliza assim, bastante, né? Agiliza bastante. Teste é uma coisa que o desenvolvedor é duro de fazer. É duro e é chato. Vamos ser bem sinceros, né? Muito então, chato. assim, eu tenho utilizado bastante e realmente me deixa mais produtivo. Coisa que eu ia entregar em uma semana, eu consigo resolver em 2 dias. Espero que isso que eu estou falando não venha contra mim depois, né? Porque eu vou ter que fazer muito mais trabalho. Agora vai ter que entregar em 2 dias. Na metade. Mas realmente eu percebo que não só comigo, mas com outras pessoas deixa a gente muito mais produtivo. E o legal de falar disso de vibe code é porque se você perguntar para qualquer um, a pessoa é vibe code, a pessoa acha que tacou no GPT, GPTeco da vida lá, pega, copia e cola. Mas eu acho que é muito disso aí o que o Léo e o Diego falou, né? A gente tem que, pelo menos, entender que o Diego falou, pô, eu não sei aquilo, o GPT gerou para mim, mas
a gente tem que entender pelo menos o que ele fez, ou pedir uma explicação ali para ele mais técnica, porque não dá para simplesmente a gente pegar, copiar, colar e jogar lá. Porque se a gente pensar, às vezes, em nível de projeto pequeno, às vezes até dá para você fazer um projeto full vibe code, né? Mas se a gente pensar disso em escalabilidade muito grande, não tem como a gente fazer. Tem uma por vibe observação code. interessante sobre isso, sobre vibe code Pode falar. puro, assim, pessoas que só desenvolvem lá e vê o resultado. Tem muita gente achando que os desenvolvedores vão perder o emprego por conta disso. É uma dúvida que eu recebo, tipo, uma pergunta que eu recebo sempre, frequente. Mas algo que está acontecendo muito é muita startup acaba surgindo mesmo de vibe code, só que quando isso precisa escalar, a pessoa que fez não sabe o que fazer. Então ela vai recorrer a quem? A um desenvolvedor. Porque essa pessoa não sabe de arquitetura, de como escalar. Ou às vezes ela até faz tudo em vibe code, mas ela não sabe como subir para uma infraestrutura também. Às vezes ela até consegue, mas não escala. Então é algo interessante. Sempre vai ser importante. Isso é uma coisa muito interessante de se observar, porque vai além do conhecimento técnico, né? Não é só sobre, tipo, eu quero fazer com tal tecnologia, eu quero fazer desse jeito, eu quero que a tela seja roxa e saia fogos de artifício. É muito sobre saber o que falar também, né? Sim. Porque se você não sabe o que é uma infraestrutura, como é que você vai perguntar? Como é que você vai falar por exemplo, hoje em dia, né, a IA ajuda muito a fazer infraestrutura com o IAC, né? Que é infraestrutura como código. A gente vê aí o Terraform, né? Ele tem tomado conta de todos os lugares, porque facilita muito, principalmente com a ajuda da IA, né? Só que aí, como é que você sabe disso? Você tem que saber disso, você tem que saber o que você coloca no IAC, você não pode jogar qualquer coisa, né? Você tem que tomar muito cuidado também, principalmente com segurança, né? Porque a IA, ela pega de N fontes, então você vai pegar do código mais default possível, mais padrão, sem nenhum método de segurança, até um código extremamente bem feito, e a média disso nem sempre é o ideal, né? Então é muito importante sempre a gente estar ali dentro do loop, né? Para evitar que a IA fique só gerando, para não acabar ficando besteira, né? Eu acho que assim, é legal, ajuda pra caramba, mas se você não tomar cuidado, você não trabalha, você não evolui, porque você deixa ela fazer, e se você não pedir, você pode até não entender o que ela fez ali, mas você pode perguntar. Então, se você tem já essa vontade de entender o que ela gerou, já é outro nível, né? É outro patamar, porque uma coisa é você deixar a IA fazer, outra coisa é você entender o que a IA fez, né? Então, assim, você precisa, primeiramente, entender a arquitetura. Se você ainda não sabe aquela arquitetura que a IA gerou para você, você pergunta, você vai tirando dúvida para realmente não ter um problema lá na frente, né? Principalmente a gente que trabalha em empresa. Uma coisa é você trabalhar em empresa, outra coisa é você ficar fazendo prova de conceito lá, à torta e direita, que você teve uma ideia legal e quer testar. Agora, dentro da empresa, você tem padrão de código, você tem algumas regras. Então, assim, desde padrão de commit, né? A gente tem aqui no SIAG. Então, a gente usa IA, mas moderadamente, né? Não deixa a IA fazer tudo de forma, assim, sem que a gente esteja fazendo uma consultoria daquele código depois. Esse comentário que você falou me lembrou muito um post que eu vi uma vez no LinkedIn. Isso já faz um tempo já. Um cara postou, como usar o ChatGPT. Falei, caramba, e tipo, tinha muito compartilhamento. Falei, cara, que post, nada a ver. Aí eu fui ler e era exatamente falando disso daí, tipo, o erro que todo mundo comete, tipo, exatamente isso daí que você falou. Eu quero fazer alguma coisa aqui da minha empresa, joga dado sensível, joga tudo, joga lá, mas não vai dar nada, copia e cola e joga lá. Ele falou, não, cara, a gente tem que usar a IA pra gente aprender com ela. A evolução da IA tá vindo pra gente extrair coisas boas dela, não a gente ficar refém dela. Então a gente, não sei aquilo, vou usar a IA para me ajudar, porque eu falando hoje com o Diego também, antigamente na época da faculdade, a gente tinha que pegar livro. Hoje em dia não, hoje quem pega um livro de Python para estudar Python? Exatamente. Hoje em dia a gente coloca numa IA, um vídeo no YouTube, alguma coisa e aprende, sabe? Então tomar esse cuidado pra gente não ficar refém da IA, né? Esse problema que você falou de vazamento de dados aconteceu bastante no início, né, do ChatGPT. Às vezes, ali no front-end ali do ChatGPT era raro acontecer, mas se você acessava o GPT via API, cara, às vezes eu perguntava alguma coisa que eu tinha dúvida, vinha dado sensível de outra empresa, vinha chave key, vinha um monte de coisa. Hoje eles fizeram vários guardrails lá, então melhorou bastante. Mas, cara, acontecia de verdade. Às vezes eu pegava parte de projeto de empresa, sei lá, dos Estados Unidos, lá, qualquer outro lugar, me ajudava, mas assim, era vazamento de dados. Era claramente vazamento de dados.
Perfeito. Isso é muito sobre o assunto em relação a como a gente usa IA, né? Mas uma coisa interessante do CIAG é que a gente só não usa IA, né? A gente também desenvolve IA, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem um produto, né, que tem crescido muito aqui internamente no CIAG e tem tomado proporções muito grandes, que é a questão do SPEC, né? É um dos produtos que é filho do Léo, né? Posso falar um pouco sobre ele? Fala um pouquinho sobre o SPEC pra gente, então. O SPEC AI, ele é uma plataforma corporativa de chat, tipo o ChatGPT. Mas ela tem toda a parte de compliance. Então, se a empresa contrata o SPEC para os seus fornecedores usarem, fornecedores não, os seus funcionários, confundi aqui, ela pode monitorar se esses usuários estão usando da forma correta, não de forma indevida. Tipo, falando sobre política com a IA, falando sobre coisas indevidas no geral, assim. Ou até configurar. A empresa também tem liberdade para configurar esses logs para bloquearem perguntas sensíveis relacionadas à empresa, assim, tipo vazamento de dados da empresa, etc. Dá para até bloquear, enfim, esses usuários. Também consumir, né? Uma coisa interessante é que se você tem uma documentação muito específica que, por exemplo, tem um projeto interno da empresa que é um documento confidencial, você não quer jogar no GPT porque é aquela coisa, né? De graça, então alguma coisa eles têm que ganhar ali, e aí fica aquela insegurança, né? E uma coisa legal do SPEC é justamente isso, né? É você poder usar IA, né? Não é uma IA inferior, não é uma IA menor, né? Consome dos mesmos... da mesma fonte que todas as outras inteligências artificiais, só que você pode ter a confiança de que você vai jogar aquele dado ali, ele não vai ser processado externamente por alguma outra empresa, e você pode então, projeto confidencial aqui, vamos jogar essa documentação para poder revisar o português, por exemplo. Às vezes você tem um documento de 287 páginas, e não tem como você revisar manualmente em um espaço de tempo aplicável, né? Então, IA... principalmente a corporativa, né, aplicada num contexto em que você tem controle, né, você tem a palavra que usa geralmente é governança, né, governança de dados, né. Então você tem a governança dos dados, cara, você pode jogar lá o que você achar importante e você consegue processar sem medo de que isso vá vazar, né. Mas também é óbvio que não é jogar qualquer coisa também, né? É algo importante também, né? Principalmente como a ideia é ser uma IA corporativa, né? Se você pega e joga ali o seu dado pessoal, ali ainda não é ideal, né? Isso é uma prática que não seria muito interessante, até pela segurança da pessoa, né? Porque é auditado, né? É auditado por questão de segurança. Então você não pode sair jogando ali informações pessoais que não é a coisa mais importante do mundo, né? Você pode jogar em algum outro, talvez que você tenha acesso, que seja seguro para você. Mas é importante ter uma ideia de como diferencia, né, o que é um fato confidencial, né, o que é uma informação confidencial da empresa, que é importante para a empresa, né, que ele possa usar, e o que é da pessoa, né, que é importante ela manter para ela não sair soltando esses dados importantes dela. Mas eu acho muito bacana também que o SPEC ele também é uma coisa muito interessante, que é específico para poder ajudar em temas que é a parte de assistentes, né? Tem um tipo de assistente que ajuda em tópicos específicos, né? Como que funcionam os assistentes pessoais? Bom, os assistentes você consegue colocar instruções nele, então ele vai seguir veementemente aquelas instruções. E você consegue também anexar documentos nele para ele seguir esses documentos e usar como base. Então você pode fazer, tipo, por exemplo, um assistente jurídico que ele vai... Você anexa toda a parte de política lá, desse agente jurídico, e você pode fazer perguntas para eles da parte jurídica, você coloca as instruções de como ele vai agir, etc. E outra parte interessante que eu acho que eu não cheguei a mencionar do SPEC é que ele é baseado em crédito. Então, a empresa coloca lá R$200 de crédito e vai consumindo. E ela tem controle total sobre os créditos que os usuários vão usando. Então, isso eu acho que é algo muito interessante, inclusive, quando você coloca em perspectiva com as ferramentas mais comuns, né? Tipo, o ChatGPT, você tem mensalidades, né? Você até tem o gratuito, só que entra de novo naquela questão de produtização, né? O pago, ele é uma mensalidade fixa. Então, você vai pagar o ChatGPT para sua empresa, você vai pagar para 10 funcionários $20, $200, R$1.000. E aí já fica aquela questão. A pessoa que usa pouco e a pessoa que usa muito, elas vão ter que pagar a mesma coisa no final. É mais para controle mesmo. Você coloca, sei lá, R$200, dura pra caramba. Porque o custo de token por pergunta geralmente é muito baixo.
E também tem geração de imagem também, igual os concorrentes, né? Que é a questão das ferramentas, né? É. Ele não tem todas as ferramentas, né? É um software que está em construção ainda, tá em né? construção. Mas ele já tem tipo, coisas que paralelizam grandes empresas, né? Então, E a gente está em constante melhoria, então vai vir coisa nova aí que vai aí. potencializar mais ainda. É em construção, É isso aí. construção. Sempre em movimento, né? Importante. Essa solução eu acho bem legal. E ela é utilizada para a área empresarial, mas eu fiz um teste e eu apliquei também na área da faculdade, né? Então, hoje eu faço mestrado na Unesp, lá em Tupã, e eu tenho muito problema. É um bom problema, né? Eu preciso ler bastante artigo para me ajudar com as citações e tal. E eu levantei mais de 150 artigos, só que o tempo é difícil, né, para ler tudo isso. O que eu peguei? Eu peguei esses PDFs de artigos que eu levantei, coloquei dentro do Spec AI, ele fez o RAG, né, o RAG dos arquivos. Então ele tem todo o conteúdo que eu preciso ler e eu peço para ele gerar resumos desses conteúdos. Aí, a partir daqueles resumos, já reduziu para praticamente 10% do que eu precisaria ler. A partir dos resumos, eu vejo o que é interessante para mim e eu já vou descartando o artigo. Então, assim, isso me torna produtivo não só aqui no trabalho, mas também na área acadêmica, lá na faculdade, né? Porque me poupa de ler artigo que, às vezes, eu leio ou encontro algo interessante só lá no finalzinho. Então, às vezes, a IA, lendo ali no final, ela já fala, ó, esse artigo vai citar tal coisa, isso pode te ajudar no teu projeto. Então, cara, isso agiliza demais. É bem legal. É um jeito bacana. É aquela questão, né, de você criar agentes especializados em certos assuntos, né? Até porque, mesmo que a IA ela tenha o fator não determinístico, né? Que ela gera uma resposta diferente toda vez, quando você dá uma base para ela, né? Quando você cria um conhecimento para IA a partir de um ponto específico e você pede, por exemplo, para utilizar aquele documento como base, ela não vai alucinar, porque ela primeiro ela vai utilizar aquele documento como base de conhecimento e essa vai ser a primeira camada. Então, às vezes, ela vai fazer um pulo lógico, uma ponte, para tentar conectar informações com conhecimentos prévios, mas principalmente para questões assim de confiabilidade, isso é muito importante. Isso que você falou aí é muito legal porque a área acadêmica ela tem muitos assuntos que são satélites, né? Então você tem um assunto principal e você tem 1 milhão de coisinhas que são em volta. Exato. E às vezes são extremamente específicos e às vezes só no título e no resumo, isso que é o que a gente lê rápido, não dá para ter certeza que é o que a gente quer, né? Então, para você pegar e ler o artigo inteiro, até para ver se ele é válido, né? Às vezes você tem um artigo ou outro que faz algumas práticas meio duvidosas, você vai fazendo uma leitura dinâmica ali, mas às vezes você pega um artigo, cara, que é gigantesco, mas tem coisa interessante lá. E aí o ChatGPT ele fala assim, ó, esse aqui bacana, aí você pega e lê para filtrar, né? Então a ideia é que aí ela não vai substituir a pesquisa, né? Ela vai facilitar as áreas da pesquisa que é chato, que é você tentar descobrir o conhecimento em uma base enorme, né? Então assim, a gente tem muita informação e hoje em dia, cada vez mais, né? Com a IA, inclusive, ajudando as pessoas a criarem mais conhecimento, você tem, assim, uma quantidade de assuntos satélites em cima, principalmente da parte agêntica, né? Você vai procurar sobre assuntos agênticos, hoje em dia de agêntica, tem coisa pra caramba. E muito daquilo não vai ser necessariamente o que você precisa. Então, você usar a IA para te ajudar a manter uma linha de raciocínio tópica, né? É uma forma muito interessante, né? Isso aí. Você tem alguma coisa em mente mais do Spec AI, em mente? Vocês comentaram da parte de... O Diego falou dos resumos dele, né, tudo mais. No Spec ele cita as fontes de onde ele pegou o conteúdo para fazer o resumo. Então dá para ele verificar as informações. Então se ele fez resumo de várias páginas, ele vai colocar em cada trecho a página que ele usou para fazer o resumo. Isso é muito bom, porque dá uma confiança pra gente de saber assim, ele não alucinou. Ele tem uma base onde ele procurou aqueles dados. Você né? puxa a capivara ali. Ele fala, se ele fala errado, você clica e confirma. Se ele falou certo mesmo, se ele não está inventando. Isso que é bom, é importante também. Até para, se você precisa tirar uma informação tópica também, não quer ler ele inteiro, você lê ali o que ele falou, pega o contexto e pronto. Consegue resolver o seu problema, né? Muito bacana. Isso aí é um tópico muito relacionado a IA no âmbito de LLM, né? Mas IA não é só isso, né? Não. IA, a gente tem IA, é um termo tão vago hoje em dia, na verdade, né? Ele encompassa tantos temas, né? Tão genérico, né? Porque você tem, por exemplo, inteligência artificial no contexto de visão computacional. Também é IA, né? Inclusive, dentro do CIAG, a gente tem muitos projetos de inteligência artificial, que seja na área de visão computacional. Eu mesmo peguei múltiplos desses, né? Na parte de monitoramento industrial, que é uma coisa que hoje em dia é feito manualmente e que dá para ser automatizado. Existe prova de conceito, existe empresa que hoje em dia já removeu o fator humano da verificação.
Tem um caso muito bacana de uma empresa, se não me engano, acho que é norueguesa, enfim, é uma empresa da Europa que está fazendo toda a triagem de tomate com IA. Então você tem várias câmeras lá em vários ângulos, elas observam, né, treinado com poucas imagens, então é aquela questão do aprendizado com poucas tentativas, né, o few shot learning. Ele pega ali, você pega um tipo de tomate, você treina qual que é o tomate bom, qual que é o tomate ruim, você faz todo o processo ali de uma inteligência artificial de aprendizado, para ele aprender os padrões visuais, e você bota isso para rodar. E antigamente tinha aquele que é o automatizado através de peso, né? Ou o tomate mais pesado vai para cá, o menos pesado vai para cá, ou às vezes usa só a gama de cor, né? Soluções mais simples. E não dá uma precisão tão boa quanto você utilizar a visão computacional, né? Para monitorar, para poder separar, organizar, contar. A visão computacional hoje em dia ela é usada para tanta coisa, né, cara? O que você já usou de inteligência artificial assim na área de visão computacional? Cara, eu já trabalhei com alguns frameworks. Quando eu iniciei com o TensorFlow. Logo no início do SIAG, já trabalhei também com PyTorch. Aí tem as libs, né, OpenCV, várias outras coisas que a gente usa para tratar as imagens, né? Então, a visão computacional, eu falo assim que o core da visão computacional é o dataset, né? Se você tem um bom dataset, você consegue distribuir, gerar um bom modelo. Um exemplo é o meu projeto do mestrado. Meu projeto ele consiste na verificação de aves em granja, né? Qual que é o objetivo? Os donos de granja têm muito problema sanitário com aves, né? Então, eles não têm controle automatizado, né? Sempre que eles têm algum problema é porque alguém foi lá verificar o que aconteceu. Morreu tantas aves, fuga das galinhas, né? Fugiu tantas aves. Teve um problema lá que as aves morreram por tal doença, não estão se alimentando. E o meu projeto é visando monitorar isso. Então eu instalei uma câmera lá no aviário que fica monitorando as baias do rancho. E lá eu contabilizo as galinhas vivas, mortas, vejo questão de alimentação. Às vezes a determinada faixa daquele aviário não está se alimentando direito por falha mecânica ou qualquer outro tipo de falha. Então tudo isso a gente está monitorando e essa é a base do meu projeto, né? Entender qual é a dificuldade, o que mais é recorrente, quais os problemas recorrentes na granja, para tentar ajudar esse granjeiro, né? esse dono do aviário a ter um melhor controle, né? Imagina, você está lá na sua casa, aí de repente, numa alta temperatura, várias aves morrem, chega uma notificação no seu celular, poxa, em rancho tal, em faixa tal, morreram tantas aves, né? Isso aí pode ser por doença ou por algum outro fator, como temperatura, né? Então, se for por doença, ainda pior, porque pode espalhar para outras aves. Então, assim, eu sou fanboy da visão computacional. Já apliquei também em outros projetos aqui do SIAG e gosto bastante. Eu não sou um especialista, não me considero um especialista ainda, mas eu gosto bastante dessa área. A parte de visão computacional, né, a parte de IA, que nem o Matheus estava falando, o termo IA ele é tão abrangente, né, cara? Porque tem gente que às vezes nem conhece a questão de visão computacional. Às vezes a pessoa fala, eu mexo com IA, mexo com chat GPT. A galera é voltada só para chat GPT. E em questão de visão computacional, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito, né? E às vezes o pessoal fala, mas vocês aí ficam falando de visão computacional porque vocês são desenvolvedores, a gente não vê isso aqui para fora. Cara, essa questão de visão computacional é tão legal. Eu estava vendo que grandes shoppings do Brasil, que às vezes eram muito visados por ter lojas grandes e tudo mais, nas câmeras deles hoje são monitorados com visão computacional possíveis roubos. Então, eles treinam um dataset, porque todo roubo eles colocam um termo em inglês, eu não vou lembrar agora, mas é sempre um padrão que a pessoa fica andando, ela fica meio suspeita, porque se você estiver andando no shopping, você não vai estar andando meio suspeito. A galera que vai roubar, ele fica meio suspeito. Então, eles treinavam o dataset com isso daí, e na própria câmera do shopping, quando tinha algum movimento suspeito, apitava, né? Então, a pessoa que estava monitorando dava um toque pro segurança e falava, fulano ali com blusa vermelha tá meio estranho, fica atento ali. Então isso daí tá até no nosso dia a dia. Às vezes a gente tá em algum lugar que está usando uma câmera com visão computacional e a gente nem imagina, sabe? Cara, é fantástico, visão computacional é fantástico. Isso aí é um que é muito da hora, não sei se vocês já viram, em São Paulo, estão utilizando isso para detecção facial. Então tem um projeto que está junto com a Prefeitura de São Paulo,
que utiliza a visão computacional para poder identificar pessoas que estão foragidas, né? Aplicados até em estádio de futebol, cara. Isso, Na o pessoal... Copa do Mundo E foi funciona aplicado. muito bem, porque o pessoal vai lá, tá foragido, vai no jogo do Palmeiras, você vai ser pego, vai ter uma câmera ali, identifica a sua No cara. estádio do Corinthians. Isso acontece. Não, Futebol. esse assunto é proibido por enquanto. Acabou por aí. Já acabou. Enfim, mas é muito bacana também como a visão computacional e a IA de LLM, elas são relativamente diferentes, elas têm algumas semelhanças, mas elas também trabalham bem junto, né? Não sei se vocês viram, tem alguns modelos que são os modelos de ação, né? Os Large Action Models. Um muito bacana é o Lava, da Microsoft, que é um que combina a visão computacional com uma IA agêntica, né? Então você tem um agentezinho lá que tem acesso à sua câmera como uma ferramenta. Você pode, por exemplo, mostrar para ele aqui e falar assim, aqui, que é isso aqui? Identifica para mim de que marca que é essa garrafa. Ou, por exemplo, no próprio do projeto da Microsoft, o Lava, eles estão tentando começar a fazer movimentação robótica com visão computacional. Então você coloca lá um braço robô que é comandado através de ações padronizadas, né? Então sobe, desce, esquerda, direita, dobra, papapá. E isso é alimentado por uma inteligência artificial fazer a decisão lógica a partir do quê? De um algoritmo de visão computacional que vai identificar os elementos. Então você tem aí, por exemplo, o Set of Marks, que é uma das metodologias que eles usam hoje em dia. Então você tem lá a câmera, ela fica vendo e tentando identificar o que é um microfone, o que é uma garrafa. Se você joga isso sozinho para ele identificar, é muito difícil de uma LLM conseguir identificar sozinha. Ela nem consegue por si própria. Então o que ele faz? O Set of Marks, ele consegue taguear, né? Ele faz aquele tagueamento automático com modelos como, por exemplo, o SAM, né? Que é aquele Segment Anything da Meta, que é muito bacana. E aí você, pô... 3 já. Exato, já tinha o 2, já foi pro 3, daqui a pouco tá no 10. Ele evolui muito rápido, né? Muito interessante ver isso. E aí você pega o SAM, que faz a segmentação de qualquer coisa, aí você pega, tira uma foto da xícara, ele identifica o que é uma xícara, e essa informação vai para uma LLM, e você fala assim, pega a xícara então. Identifica aqui, vai mexendo, relacionado, pega a xícara, levanta. Isso é uma pesquisa que eu acho que é muito bacana, e eu acho que provavelmente, para mim, é o futuro da IA agêntica. Acho que é uma maneira muito interessante de você observar como, no final das contas, essas coisas que têm a mesma nomenclatura e divergem ali no meio, acaba voltando para uma coisa só. Sim. Que é uma IA agêntica completa, utilizando não só o aprendizado profundo na raiz, como comum, mas também o produto final, que é a interação com o mundo real, né? Sejam as pessoas ou os elementos visuais, né? É muito bacana isso aí, cara. Eu acho sensacional essa questão de você juntar áreas da inteligência artificial e criar um orquestrador ali no meio, né? Você junta LLM, você junta visão computacional, você junta robótica, você junta várias coisas e coloca um orquestrador ali para poder realmente definir o trabalho de cada um. Eu gosto demais disso. Um tempo atrás eu estudei um pouco daquele framework chamado Creo AI, onde a gente faz exatamente isso. A gente cria um agente orquestrador, agentes que são autônomos, mas que esse orquestrador pode gerenciar. A gente cria as tools, né, que são ferramentas. Por exemplo, eu quero uma ferramenta de geração de imagem, que também usa uma IA. Eu quero uma tool de busca no Google. Eu quero uma tool de, sei lá, que faz consulta no Google Maps. Enfim, alguns exemplos, né? E você junta essas informações, cara, a correlação, o dado que ela traz dessa junção é sensacional. Por exemplo, como eu gosto de estudar fora aqui do SIAG, chego em casa, chega à noite assim quando eu estou no tempo livre, eu começo a fazer alguns projetinhos. Então eu fiz um teste, né, uma prova de conceito. Eu peguei um blogzinho lá que estava parado, falei, eu vou atualizar isso aqui. Como eu gosto de ver notícias atualizadas sobre IA, sobre blockchain, sobre tudo que envolve tecnologia, eu pensei, eu vou colocar um agente desse para ficar fazendo consulta, não só no Google, mas qualquer outro meio de busca, sobre tecnologias que estão emergentes, né, que realmente tá saindo aí de novo, né? Então eu coloquei um bot que fica fazendo essas consultas, ele gera um artigo, ele gera a imagem, que depois eu quero transformar isso num post, né? Então eu vou lá, eu criei um agente LLM, criei um agente para geração de imagem,
cria um agente orquestrador e quando sai notícia interessante que me interessa, ele está sempre postando lá no blog. Inclusive, quem quiser acessa lá blog.antunescosta, diegoantunescosta.site. Fazer o jabá, né? Fazendo jabazinho. Jabazinho. Não vou ganhar nada com isso, mas é legal que você vai ver. Não colocou uns AdSense lá do Google? Não, ainda não. Vou colocar mais pra frente. Aqui, ó, Mas clique nos AdSense, viu? É legal. É isso aí. Pô, emendando nesse assunto de agente, tem umas coisas interessantes que eu acho que seria interessante falar aqui, que é a diferença de chatbot, a evolução do chatbot para a parte de agente, a diferença entre eles, que muita gente tem dúvida, né? Geralmente o pessoal interage com aqueles chats, tipo chat GPT, ele só serve para pergunta e resposta. Então você pergunta, no máximo ele vai ter uma ferramenta lá que ele usa para gerar imagem, para buscar na web e tipo, devolver uma resposta, mas é só pergunta e resposta. A diferença entre agente e chatbot é que o agente ele consegue tomar decisões e o principal, agir, ele consegue executar ações. Então, o agente ele tem como motor uma LLM. Pode também não ser uma LLM, mas o agente moderno de hoje em dia tipo, usa uma LLM como se fosse o cérebro para tomada de decisão. O agente é meio que um sistema de software. Então, você consegue ter nele um banco de dados, que vai ser a memória dele. Você consegue integrar APIs, que são as ferramentas. Então, é basicamente um software mesmo, que você faz todas as integrações e dá um superpoder para a LLM. Então, só para contextualizar um pouco melhor. Isso é muito bacana, porque inclusive que você falou a questão do agente ser LLM, ele é uma questão que não é obrigatória, que é outro momento da tecnologia em que duas matérias muito semelhantes elas convergiram depois de terem se separado, né? Porque os agentes eles existiam antes da concepção moderna do que a gente chama de LLM hoje em dia, né? Que são os pré-transformadores. Você pode ter um agente de software que não é uma LLM. Não precisa ter o mesmo cérebro que o ChatGPT, não precisa ter um Gemini. Um agente é meramente uma estrutura padronizada que interage com o ambiente e faz ações, né? E é muito interessante você ver que lá atrás esses dois conceitos se separaram, agora se juntaram e fizeram uma coisa muito bacana de novo, né? Um exemplo, esses robozinhos que o pessoal tem em casa que faz limpeza, é basicamente um agente. Exato. É um exemplo perfeito de agente. É um agente. Inclusive, um agente de limpeza. Então, no mestrado, uma das primeiras aulas que eu tive em relação a agente, o exemplo que o professor passou pra gente foi isso. Perfeito. Que é um robô. Que acho que é provavelmente a versão, a maneira mais simples de você exemplificar o que é um agente e reagente, né? Porque ele não só age a partir de um plano, mas ele também obtém informação. Que é uma coisa interessante também, relacionada aí à agêntica, né? Você pode reagir a informações. Exato. Um agente, num ambiente dinâmico, provavelmente é onde ele mais consegue dar um resultado bacana, né? Porque você obtém novas informações, você vai alimentando, ele vai reagindo e mudando a sua forma de agir baseada nessas novas informações, né? E é aquilo que tipo, o Diego tinha comentado, vocês tinham comentado sobre a integração dos agentes com robótica, etc. Você consegue tipo, dar meio que superpoderes para o agente usando as ferramentas. Então você pode ter uma ferramenta para fazer ele enxergar ao redor dele, por exemplo. Uma ferramenta que integra ele com o modelo de visão computacional, por exemplo, que nem vocês citaram, né? Então, é interessante. E uma dúvida que eu queria tirar com vocês, o assunto de IA e a gente é uma coisa que está num hype muito grande, né? Eu até estava vendo que, ultimamente, o curso de inteligência artificial, sistemas de informação, ciência de computação, enfim, hoje é mais buscado que medicina, né? Então, o assunto de IA, agentes hoje, todo mundo quer mexer, todo mundo acha que vai ficar rico, todas as empresas acham que necessita de muito. Tem muita empresa que está investindo muita grana em agentes. O que vocês pensam disso aí? Se tem empresa que tem necessidade mesmo de ter, se vai acabar quebrando, vai perder dinheiro nesses investimentos, se vale a pena todo esse investimento que eles estão fazendo? Diego, Léo, pode comentar um pouquinho aí também. Eu estava vendo uma pesquisa esses tempos atrás, do Gartner mesmo, que eu não lembro a porcentagem exata, mas era uma porcentagem alta, que a maioria das empresas que estão investindo em IA hoje em dia, principalmente IA agêntica, né, a partir de agente, criando seus agentes para automatizar processos, esses negócios vão acabar quebrando, porque como é o hype, então não tem, é algo que está sendo desenvolvido ainda a partir de agente. Cada dia surgem várias atualizações sobre isso. É uma tecnologia em desenvolvimento. Está sempre atualização, então a tecnologia às vezes não tem maturidade suficiente e as pessoas não têm um padrão bem definido para desenvolver esses agentes. Então, tem uma expectativa, acho que mais de 40% das empresas quebrarem por conta disso. Mas é importante também sempre lembrar que a ideia disso é
é o hype cycle, né, que fala do Gartner. A ideia do hype é que sempre vai ter pessoas que vão tentar adotar uma tecnologia quando não necessariamente é o caminho certo, né? Então não é que, se você observa esse número de maneira cínica, você fala assim, pô, 40% é um número muito grande, né? Mas é porque dentro desses 40% tem pessoas que colocaram a gente onde não devia, geraram imagem quando poderia ter contratado designer, fez coisa que não deveria, tentou implementar processo complexo numa IA muito simples. A implementação de uma IA, ela tem que ser devida, Planejada. Planejada, exato. Esse é o não pode ponto. só jogar, né? O que é muito comum quando vem uma tecnologia em hype, a pessoa, pô, não, eu quero um agente, eu quero uma visão computacional aqui. E às vezes não é a solução. Às vezes né? é só um software que precisa Exato. fazer, uma lógica simples, vai evitar custo. Às vezes Tem 10 que- passos para trás você É. resolve seu problema, diminui seu custo e acaba não entrando num hype desnecessário. Planejamento, governança também é uma parte importante, porque você jogar as coisas para ele fazer, só jogar os dados para ela e ela devolver a resposta sem controle nenhum, Exato. pode dar problema de vazamento de dados, ou ela responder de forma inadequada. Enfim, tem que E ter. talvez acaba pagando um preço muito alto por você querer, talvez, surfar no hype. Uhum. Aquilo que o Matheus Sim. falou. Às vezes você dá 10 passos para trás, você resolve seu problema sem expor riscos da sua empresa de vazamento de segurança, sabe? Perfeito. Agora, só pra gente finalizar, então, qual que é a perspectiva de vocês da IA no futuro? O que vocês acham que tá vindo por aí? O que vocês têm em mente? aí? Boa O que pergunta. vocês veem aí de legal que tá acontecendo? Eu acho que a Skynet está nascendo. Daqui a pouco, hein? Mas assim, eu fico preocupado, na verdade, com algumas coisas. Por exemplo, primeira desinformação das pessoas. Porque eu vejo, por exemplo, em posts de rede social, hoje a IA, assim, surpreende a gente, porque você vê geração de imagem, questão não só de imagem, mas vídeo, áudio, ela consegue reproduzir muito bem o que um humano faz. Então, assim, é legal, mas muita gente usa isso também para fraudar outras Coisa pessoas. errada, né? Então, É. assim, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nem tudo que você vê na rede social, não só hoje, mas já há um tempo, né? Tudo que você vê na rede social, você tem que duvidar, porque aquilo ali pode ser facilmente algo gerado por IA, né? As crianças, principalmente, que não têm tanta noção, né? Eu falo isso porque eu tenho filho, né? Meu filho tem 5 anos e ele, às vezes, vê coisa assim na rede social que ele fala, nossa, pai, dá pra fazer isso? Eu falo, não, filho, isso aqui é feito por IA. Aí ele fala, o que é IA? Aí eu falo, vixe, era melhor eu ter falado outra coisa. Não é interessante você imaginar que a gente, mais ou menos aqui nosso range de idade, somos uma das primeiras gerações que cresceu com a internet já existindo. Exato. E o seu filho já é da geração que Pra nasce ele vai com- ser normal. A já. IA já existe, não existe antes do IA. Faz parte da vida dele. E ele vai ter que se adequar a isso, né? Adequar ao cuidado, a entender como funciona, assim que ele conseguir mexer com isso. Porque não vai embora, né? Não vai dar pra. Não existe ré mais. Veio né? pra ficar. E Veio pra ficar. Eu acho também interessante a questão da IA para quem trabalha com coisa artística, coisa artesanal. Eu acho que essas pessoas que trabalham nessa área, elas vão gourmetizar o trabalho delas. Porque hoje, por exemplo, se eu pego o YouTube, eu coloco uma música lá, eu gosto muito de ouvir música evangélica. Coloco lá, música evangélica. 30% do que vai aparecer na playlist é IA. É música gerada por IA. Cara, eu não suporto essas músicas. São, assim, a letra, ok. Só que, ouvindo, cara, você fala, claramente é IA. Então eu vejo que, assim, até na música pode ser que chega num platô ali que ninguém vai suportar mais IA e quem gravar música de verdade, feito por humano, vai ganhar muito dinheiro ou vai realmente ter... as pessoas vão seguir, vão dar valor, né? Porque a IA vai tentar fazer do jeito dela, mas não vai ser agradável o retorno dela, né? E eu vejo que isso já está acontecendo. Primeiro comigo relacionado à música e também relacionado à imagem, né? Às vezes eu fico vendo, nossa, que imagem legal, né? Você vai ver, foi gerado por IA. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Tem até um vídeo muito legal que eles mostram a evolução da IA de um primeiro vídeo que fizeram do Will Smith, aquele ator comendo espaguete, né? espaguete. E hoje, como tá o vídeo, você mandando o mesmo prompt, é absurdo. Se você olhar assim na televisão, passando rápido na TV, você vai achar que é uma parte de um filme, sabe? Então, com isso já entra um outro ponto, né, cara? Eu acho que a IA, quem saber manusear ela muito bem, cara, ela vai ter um poder muito grande na mão. Você vai poder usar ela pro bem ou pro mal, entendeu? E muita gente vai acabar, infelizmente, usando pro mal. Então, a gente tem que saber
que nem você no caso, tipo, orientar seu filho, como tomar Sim. cuidado dessas coisas, sabe? Porque, infelizmente, a gente sabe como é as coisas, né? E hoje no Brasil a gente não tem muita regulação com relação a leis sobre isso, então isso aí ainda precisa ser melhorado. É muito faroeste ainda. É né? muito, Mas muito eu não sei vocês, 2023 mas, pra cá. por exemplo, quando essa questão da geração de imagem, se eu tô lá mexendo lá, tô no aplicativo de comida e eu abro um restaurante, tem uma foto de um lanche e a foto é de IA, eu olho isso e falo Eu assim, fiquei com Já preconceito. aconteceu comigo alguns aplicativos e... como assim o lanche de IA? Vocês fazem o lanche, tira a foto do lanche. Pois é, O cara exatamente. que gerou com IA ali, às vezes ele dá uma indicação errada, Sabe né? por que eles não fazem a foto do lanche? Porque não vende. Simplesmente. Então. É bonito, fica bonitinho. Aí você lá. faz aquele lanche perfeito e aí você vai chamar algumas pessoas e outras pessoas vão olhar aquilo e falar, ixi, isso aí é muito estranho, né? Você vai pedir um lanche e vai chegar coisa completamente diferente, né? Leva aquela coisa do marketing, né? Que a gente tem o lanche do McDonald's, que é a coisa mais linda do mundo. E aí você pega ele é aquela coisa menorzinha. E agora extrapolado porque todo mundo tem uma ferramenta capaz de gerar uma imagem extremamente perfeita de uma coisa ali que não existe na vida real, né? E eu acho que é uma coisa a muito a se tomar cuidado, né? Tem alguma percepção sobre isso, Léo? Tenho sim. Eu acredito que a IA veio para potencializar nosso trabalho, ou como a gente age no mundo real. Posso trazer um exemplo de uma empresa que está adotando isso. O iFood, eles estão criando um agente para cada colaborador deles. Eu acho que, se não me engano, até 2026 eles pretendem ter mais de 6 mil agentes. Então, eles vão ver como o colaborador precisa no dia a dia e tentar ver como uma inteligência artificial pode potencializar. Um agente, por exemplo. Eles têm vários níveis de agente dentro lá, tipo, desde júnior, pleno, sênior. O sênior, se não me engano, é um agente que tem a capacidade de coordenar outros agentes e ter acesso a informações mais privilegiadas. O pleno e o júnior, tipo, eles têm acesso a coisas menos privilegiadas dentro da empresa, tipo banco e tal. Isso aí. Interessante. E uma última dúvida, até uma dúvida engraçada que eu vejo muita gente comentando na internet, né? Você falou, a inteligência artificial veio para potencializar, né? Tem muita gente que fala, quando a gente pede alguma coisa pro chat GPT, falam obrigado, porque senão, quando a IA dominar o Quando ela se mundo, revoltar. vocês acham que um dia a IA vai dominar o ser humano, que a gente não vai ter mais controle? Que é uma pergunta que eu vejo muito isso daí em muitos sites, muitos blogs, e é muito comentado sobre isso daí, sabe? Qual que é a visão de vocês disso daí? Olha, sendo bem sincero, eu acho que é possível acontecer. Mas muito do que a gente estuda, do que a gente vê, Polêmico. tá dentro de Polêmico. paper, né? Então, assim, se você quer acompanhar a tecnologia de ponta, até onde a gente tem acesso, você vai ler paper, não tem onde consultar, é paper. Agora tem a tecnologia que o exército controla, que aí foge ao nosso alcance. Então, esses caras estão em outro nível de tecnologia. A gente vê os testes, né, que eles fazem e eles vão liberando pra gente, mas nível assim, mais de, vamos dizer assim, governamental, é outro nível de IA que a gente não está exposto ainda. Então, assim, é possível acontecer algo ruim, mas depende de pessoas, não depende de inteligência artificial. Porque quem realmente alimenta essas inteligências são pessoas. Então, depende de quem realmente está administrando ela. Perfeito. Isso aí. Então, acho que isso encerra o assunto, né? Sobre nossas visões aí do futuro. Acho que tem muita coisa aí, né, pela frente. Acho que dá pra fazer, se a gente pegasse pra Uma fazer parte mais 2, 10 3. episódios, Tem né? muita coisa 20 pra falar. partes, Muita muita coisa coisa pra a falar. Mas acho que a gente pode encerrar por aqui. Esse assunto é um assunto muito complexo, mas acho que a gente abordou bem, né? Umas coisas bem bacanas que dá pra expandir dá pra falar o bastante. dia inteiro. E quem se interessou por isso, continue acompanhando os próximos episódios do CIAG Lab. A gente vai falar muito mais sobre inteligência artificial, em outros contextos, sendo mais específico. Mas então, se inscreva aí no nosso canal, dá um like, passa um feedback pra gente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.